A gente viu domínio e agora vamos ver contradomínio. A gente viu que uma função, né, nossa clássica função aqui de A em B, que o A é o nosso domínio. E que o B agora vai ser o quê? Vai ser o nosso contradomínio. O contradomínio da função. Então, o que é o contradomínio? É onde estão os valores de y. Se no domínio a gente tinha os valores de x, no contradomínio a gente vai ter os valores de y, certo? Então, vamos imaginar essa função aqui. É a mesma função que a gente viu em contradomínio, que é f de x é igual a x mais 5. Aqui não estão definido o nosso domínio e contradomínio, mas eu posso definir assim. É f dos reais nos reais, certo? Então, por que eu defini assim? Porque quando a gente não sabe, a gente dá o maior valor para x, certo? Aliás, para o conjunto. A gente não sabe, a gente associa ao maior conjunto que a gente conhece, que são os reais. Aí o que acontece? Nem sempre eu tendo um conjunto A e B, ou então N, M, como a gente viu antes, um vai ser contradomínio e o outro domínio. Por quê? Porque às vezes não estão todos associados. A gente viu esse conjunto aqui anteriormente. A gente viu que isso aqui não poderia ser domínio, porque não tem valores associados. E da mesma forma aqui, esse também não pode ser contradomínio, porque não está tendo um valor equivalente que pegue o x, né, que corresponda ao x. Mas se eu aumentar esse meu conjunto aqui, eu dissesse que esse meu conjunto são os naturais. Se esse meu conjunto aqui fosse os naturais, agora sim eu poderia ter uma função. Porque todos os meus valores do domínio estariam associados. Sobraria aqui? Sobraria. Aqui também sobrou. Mas o contradomínio, ele tem que ser de um modo que ele pegue todos os valores do domínio, certo? Ele tem que estar associado todos os valores do domínio. Aí pode espetar, mas sobra. E o que acontece com essa sobra? Não acontece nada. É porque a gente tem outro grupo dentro do contradomínio que se chama imagem. Vou escrever aqui o que é a imagem. Então a gente vai ter de volta aqui, né, o conjunto G, que é 0, 1, 2, como a gente viu antes, né? Conjunto G e o conjunto M. Então, pela função, né? Pela lei de formação aqui da função, quando é 0, né? 0 mais 5, 5. 1 mais 5, 6. 2 mais 5, 7. Então isso é uma função. Ó, todos os elementos aqui ó, estão ligados a uma função. Eu tenho um domínio aqui. Para ser domínio, tem que ter todos associados, certo? Senão nem é função. E o contradomínio, a gente vai ter aqui onde estão os valores de y, certo? Aqui. Vamos fazer aqui. Quando x for 1, aliás, quando x for 0, o nosso y ele vai valer 5. Quando o x for igual a 1, o y, ou f de x, né, a gente também chama de f de x, vai ser igual a 6. Quando o x for 2, o y vai ser igual a 7. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está tendo associado ao contradomínio apenas uma parte aliás, ao domínio, apenas uma parte do contradomínio.
E essa parte que se associa, a gente chama ela exatamente de imagem. A imagem é a parte do contradomínio que se associa ao domínio por meio da lei de formação aqui. A imagem, ela sempre faz parte do contradomínio. A imagem está sempre aqui dentro do contradomínio, certo? Aí a gente tem que prestar atenção em algumas coisas, né? O nosso contradomínio pode sobrar, como a gente viu, né? Pode sobrar. Mas se faltar, já não pode. Vou dar aqui um exemplo melhor. Vamos ver agora esses dois conjuntos, ó. Pela mesma lei de formação ainda. F de x igual a x mais 5. Então, quando x for 0, vale 5. Mas não tem 5 aqui. Quando é 1, vale 6. Quando é 2, vale 7. Mas espera aí, não tem nenhum para ligar o zero, que se associa ao zero, né? A gente tem o mesmo conjunto G e a gente viu que o que associa com o zero é o 5, mas não tem. Então, não tem como isso aqui ser um contradomínio, certo? E nem isso aqui ser o domínio. Eles estão ligados. Para ser contradomínio, o outro necessariamente tem que ser domínio. Não existe um é domínio, o outro é contradomínio. Não. Quando um é domínio, o outro já é contradomínio. E temos que prestar atenção nisso, né? Porque a gente não vai ter nenhum aqui para ligar. Então não existe f de g em h. Isso aqui não existe, certo? Não existe. Porque aqui eu estaria dizendo que g é um domínio e h é o contradomínio. Mas não é, ó, não se associa. Tá faltando aqui, isso aqui não é função. Certo? Então, é isso, né? O contradomínio são onde estão os nossos valores de y. E o nosso domínio, onde estão os valores de x. E eles têm que estar todos associados. Aqui, eu vou escrever aqui para ficar mais fácil. No domínio, todos os valores se associam, certo? Todos os valores têm que estar associados. Aqui, ó, só tem 2, então não é domínio. E no contradomínio, ele tem que comportar valores para todos de x. Ele pode sobrar, pode ter a mais, mas ele não pode ter a menos, né? Então ele tem correspondente a todos os x. A todos os x, certo? No caso aqui, ó, ele tem correspondente pro 0, pro 1 e pro 2. Aqui ele não tem. Então isso aqui não é função, não é contradomínio. Porque não tem correspondente pro 0. O contradomínio tem que ter correspondente para todos os x. Aqui não tem nessa função aqui. E a imagem, por fim, né? A imagem, ela tem que são os correspondentes do domínio. Correspondentes do domínio. Tá? Pouco espaço. Mas é escreve correspondente do domínio. Então, vamos rever aqui nossa função, né? A gente vai ter aqui, ó, um f de g em m. Ó, todos estão associados. Legal, então é função. Vamos ter um f de g em m. Em m a gente é o nosso contradomínio. G é o domínio e m contradomínio. E dentro de m a gente vai ter a imagem. Quem é a imagem? São os valores que estão ligados, ó.
que tem associação. Porque, como a gente viu, ó, pode sobrar, mas não pode faltar. Tem que ter todos ligados. E o que estão ligados, e como é que estão ligados por meio dessa função, né? Eles se chamam imagem. Então é isso. Repetindo mais uma vez, né? Dado um f de A em B, A é o domínio, B é o contradomínio. Ponto. Agora a gente vai ter que olhar se é função, né, gente? Aqui a gente já está dizendo que é domínio contra domínio. Mas se a gente não tem ainda, a gente só tem a lei de formação, a gente vai ter que olhar se a gente pode dizer ou não. Aqui é, ó, f de g em m é função, dá certo. Mas f de g em h não dá certo. Então foi isso, né? A gente viu o domínio, viu o contradomínio. O domínio é onde está o x, o contradomínio onde estão os y. E dentro do domínio, ou do contradomínio, dentro do contradomínio, a gente vai ter a imagem. A imagem são os valores que se associam ao domínio, como a gente viu, né? Aqui são os valores que se associam ao domínio. Então, lembrando, né? O domínio não pode faltar aqui. Ele tem que estar tudinho ligado. Todos devem estar ligados ao contradomínio. E no domínio pode sobrar, mas também não pode faltar, porque se faltar, falta aqui. E os valores do domínio, todos os que estão ligados, é a imagem. O que sobra não é nada, só faz parte do contradomínio. Então, é isso.